Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero deixar aqui o meu registro de gratidão, um abraço a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. Isso auxilia muito na divulgação desses conhecimentos do mundo espiritual. Muito bem. Então vamos dar seguimento à nossa apresentação A Morte Não é um Adeus, e essa é a quarta parte. Convido a todos a buscarem as outras partes para constituir o todo, o conjunto da apresentação, que ela é de 4 partes, e que é muito enriquecedora sobre as situações de morte, que muitas vezes não queremos comentar, não queremos falar, mas que sabemos que todos nós um dia chegaremos lá. Muito bem, então neste vídeo de hoje, nessa parte de hoje, nós vamos estudar aquilo que comentamos sobre EQM, não é? Ou seja, EQM significa... Alguém aqui já conhece? Alguém que está me assistindo já ouviu falar? EQM? Alguns, muitos eu acredito que já devem ter ouvido falar, não é? Experiência de quase morte, exatamente. Eu vou deixar uma imagem aqui para que vocês observem. Observem a situação, é uma pessoa que está num leito hospitalar com a equipe médica na volta. Observem a situação e já regresso. Muito bem, a experiência de quase morte, conhecida também como EQM, diz respeito a sensações e visões que estão relacionadas à morte iminente. Ou seja, a pessoa... o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, tem uma perda de consciência, pode entrar em coma, e é muito comum as pessoas que entram em coma, muitas terem esses relatos, não é? Sinais vitais, os seus sinais vitais começam a enfraquecer demais, quase parados, não é? Então são relatos recorrentes de pessoas que estiveram fora do corpo, em lugares de paz e felicidade, ou em tristeza e angústia. Então há relatos de pessoas que dizem que estavam no local bom, com pessoas amigas, mas há pessoas que relatam que estavam em situações de muita aflição. Então vamos estudar, nessa quarta parte desta apresentação, vamos detalhar essas situações. Muito bem. A EQM, ou experiência de quase morte, é mais comum do que pensamos. O que ocorre é que as pessoas têm constrangimento, medo de falarem do assunto, com receio de serem identificadas com algum tipo de perturbação mental. Até já comentei isso em outras apresentações, inclusive pessoas que têm situações de mediunidade, ou seja, mediunidade é a pessoa que tem acesso a questões espirituais de visão, não é? A audição, intuições, a mediunidade. Muitas vezes, inclusive, se fala que essas questões de mediunidade dependem da religião. E isso é um equívoco. Inclusive, as pessoas que não têm religião nenhuma e que nada creem podem ser médiums, não é? Ou seja, a mediunidade ela é uma coisa, não é vinculada à sua crença, ao seu pensamento, ao seu espírito. A mediunidade ela é conectada no seu corpo físico. Então, por isso que independe de crença, de ideia, de filosofia de vida, não importa. O corpo físico é que determina se a pessoa será médium ou não. Muito bem. Então, esse fenômeno não tem nada a ver com perturbação espiritual. E ocorre frequentemente na humanidade, independente de nacionalidade, etnia, cultura ou religião, como eu acabei de comentar. Vamos falar então um pouquinho sobre essas sensações mais comuns experimentadas nas situações, pelas pessoas, nas situações de EQM. Primeira, há relatos de pessoas que passaram por EQM e ouvem perfeitamente médicos e enfermeiros ao seu redor. Então, se alguém aqui que está me assistindo já passou por uma situação dessa, ou conhece alguém que passou, pode ficar de repente pontuando essas pequenas
títulos que eu vou colocando aqui, vai pontuando e aí vai comparando conforme foi a sua realidade ou de quem ouviu, não é? Então, em primeiro lugar, ouve as pessoas ao seu redor, apesar de muitas vezes estar em coma, com o coração parado, mas ela está ouvindo as pessoas. Sente-se profunda paz interior. É um sentimento tão forte que faz com que a pessoa não esqueça mais essa sensação. E isso gera um sentimento enorme de paz, de tranquilidade, inclusive para encarar a morte física. Porque é como se a pessoa já tivesse tido essa experiência de como é que vai ser a sua morte. Então a experiência de quase morte alerta a pessoa, desperta ela para que quando chegar no momento verdadeiramente da sua hora de passagem, será uma situação semelhante. Então a pessoa que está passando por um momento de paz, de tranquilidade, não é? Ela sabe que vai acontecer isso no seu momento da passagem. Isso traz muita tranquilidade. A pessoa encara a morte de um outro jeito. E inclusive a sua própria vida aqui, não é? No presente momento, ela muda a sua visão, principalmente muda os seus valores. A pessoa fica mais espiritualizada, a pessoa coloca realmente valores espirituais na sua vida. Muito bem. Sente-se como atravessando um túnel, com uma luz lá no final. Os relatos e números se repetem nessa situação. A maior parte dos relatos, além de várias situações, colocam essa descrição do túnel com uma luz lá no fundo. Sente-se flutuar. Então, há relatos das pessoas em que sentem-se pairando no ar, como flutuando, muitas vezes sobre um leito hospitalar, sobre uma mesa cirúrgica dentro de um centro cirúrgico, e a pessoa fica pairando lá em cima, observando o seu corpo e observando a equipe médica na volta, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Há inúmeros relatos sobre essa situação. É muito interessante observar que como é que a pessoa vai saber o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo, se a pessoa está em coma. Então, como é que se explica essa situação? Os materialistas, eles sempre colocam que tudo é fantasia, que é tudo imaginação, mas a pessoa em coma, como é que ela pode descrever que tal pessoa estava presente e que falou isso, ou fez isso, se ela estava de olho fechado em coma, não é? Veja como é que a coisa se processa. Muito bem. Encontra-se com parentes e amigos já desencarnados, olha só. São frequentes os relatos de que do outro lado, lá no outro lado, a gente acaba encontrando parentes e amigos que já se foram, familiares queridos com muita saudade. Podem ser pais, mães, tios, avós, irmãos, enfim, uma infinidade de pessoas amigas, familiares ou não, que encontramos para um renovador abraço. Olha que mensagem de esperança e de consolo, não é? E é uma EQM, a pessoa ainda não desencarnou, é uma EQM, uma experiência de quase morte. Ela está tendo uma experiência de como é que é a morte, mas ela não morreu. Muito bem. Sente-se na presença de um ser de luz. Há muitos relatos também das pessoas colocando que quando chega lá na frente, naquela situação, chega à sua frente uma pessoa com muita luz, com um sentimento muito amigo, como se fosse um anjo. Normalmente são os benfeitores espirituais ou o próprio anjo da guarda da pessoa. Veja que interessante. Após a experiência de quase morte, normalmente a pessoa tem outra visão da vida, passando a ter mais calma, mais paciência com os outros, torna-se mais espiritualizada e perde o medo da morte. Igual eu falei agora, passado um pouquinho, quando mudam os valores da pessoa. A pessoa começa a colocar mais valores espirituais do que valores materiais. Ela se espiritualiza. E toda pessoa que se espiritualiza, ela começa a mudar o seu sentido da vida, começa a valorizar a família, a amizade, começa a fortalecer a sua crença. Se a pessoa não tinha nenhuma crença, ela passa a ter essa sua crença, a sua confiança em Deus. É fantástico o que acontece de mudança, muitas vezes, na pessoa. Muito bem. Para contribuir com esse relato, com esse estudo sobre EQM,
eu vou trazer um caso muito comentado de nosso querido Divaldo Pereira Franco, lá da Mansão do Caminho, lá de Salvador, na Bahia. Muito bem, o que ele relata? Ele teve uma experiência de quase morte e ele vai relatar aqui pra gente. E uma entrevista que aconteceu lá em Portugal, lá na Europa. E ele relata em primeira pessoa. Muito bem, ele diz assim: no ano de 1985, eu tive uma lipotímia. Eu coloquei uma notinha aqui, a lipotímia é a alteração da consciência, que é diferente da síncope, que é a perda total de consciência. Então, o nosso Divaldo, ele teve uma alteração, uma perda parcial de consciência. O que ele estava fazendo? Ele estava a proferir uma conferência na associação, né, espírita aonde ele pertence, lá em Salvador. E quando estava no meio dessa conferência, se aproximou um espírito e disse para ele que ele saísse dali porque ele iria desmaiar e muito provavelmente poderia vir morrer. Então, olha a situação. Ele viu chegando aquele espírito e deu essa mensagem. Aí ele relata aqui que pareceu-me anedótico, ou seja, engraçado, não levou a sério, não é? Então ele terminou a palestra e ao final ele se dirigiu para uma das salas lá da sede da Mansão do Caminho, lá onde estava fazendo a conferência. Muito bem. No momento em que ele se acercava de um divã para ele descansar um pouco, não é? Ele teve uma estranha sensação no coração. Ficou levemente tonto e então o coração parou. Logo, ele explica, logo me senti fora do corpo. Então, um de meus filhos, que é médico, a nossa enfermeira universitária e mais 2 médicos que estavam presentes na reunião, acorreram para dar assistência a ele, ou seja, fazendo massagem cardíaca e já fazendo atendimento médico. Curiosamente, eu senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo e recordei-me de uma afirmação da sua guia espiritual, Joana de Ângeles, que havia dito que caso em algum dia ele perdesse a consciência e a visse, ou seja, fora do corpo e ele a enxergasse, havia acontecido o fenômeno biológico da morte. Então ele lá olhou no seu entorno e não enxergou a Joana de Ângeles. Imagino eu aqui, eu falando, imagino que ele deve ter sentido um alívio. Ufa, não é? Não é verdade? Ele não viu a Joana de Ângeles, como ela havia comentado. Mas ele viu a sua mãe. E ela se aproximou e aí ele perguntou: mãe, eu já morri? E ela disse: ainda não. Dentro de alguns minutos, eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo, poderia ter a morte cerebral e ficaria apenas com a vida vegetativa. Mas a minha mãe voltou e disse-me: seus amigos espirituais dão-te uma moratória. Olha, lembra o que eu falei nas outras partes lá? Sobre moratória do nosso Chico, que teve 5 moratórias? Aqui, Divaldo, nessa situação, já relata que teve uma moratória. Muito bem. Tu viverás um pouco mais. E eu perguntei-lhe: quanto tempo? E ela respondeu: não sei. Então ele voltou para o corpo. Nesse relato de nosso Divaldo, demonstra várias etapas que nós acabamos de estudar, como, por exemplo, encontrar alguém amigo, ou seja, ele encontrou a mãe dele, sentiu muita paz e se enxergou fora do corpo, ele se enxergou fora do corpo, ele relata. Então a gente começa a perceber o quanto que os relatos eles são similares nessa questão aí dos pontos como eu levantei. Convido mais uma vez a quem já passou por uma situação ou ouviu alguém a comentar, que possa pontuar também. O que podemos realmente afirmar é que a vida da pessoa muda com essa experiência, com certeza. Muito bem, então, meus amigos, vamos encerrando essa nossa apresentação. Teve 4 partes, ficou um pouquinho grande, não é? Acredito que mais particionada fica mais confortável para todos assistir. Convido a todos a que possam realmente assistirem as 4 partes, que é muito interessante. Esse conjunto forma o todo. A morte não é um adeus. Muito bem.
Vou deixar aqui uma descrição de um vídeo, um link para quem quiser assistir um pouco sobre um caso de EQM. Trago um breve vídeo do Dr. Joel, ou seja, um médico que teve um aneurisma, não é, cardíaco, e aconteceu uma ruptura e ele foi levado para o hospital, para o centro cirúrgico, para uma operação. E durante esse procedimento cirúrgico ele relata tudo o que aconteceu nesses pontos que eu acabei de comentar. Muito interessante. Eu vou deixar então aqui na descrição do vídeo esse link para que todos possam assistir. É bastante interessante, convido a todos. Muito bem, então agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo, convido a buscar as outras partes, não é? Lembrem que ao final de cada apresentação, de cada vídeo, eu estou deixando um link, uma imagem, um quadrinho com a imagem da apresentação para que possa ser assistida ou a anterior ou a playlist completa. Então é bem interessante, por exemplo, nessa quarta parte, vai observar que já está lá um quadrinho com todas as partes. Se clicar ali vai aparecer as 4 partes em sequência e ela começa desde a primeira. Então é bem interessante porque daí já numa visão apenas já observa as 4 partes, já pode assistir as 4 partes. Bem, meus irmãos, espero de coração que esses estudos possam motivar a todos na busca da sua constante iluminação, na busca da espiritualização, como eu sempre falo, que é muito importante, na qual vai abastecendo a pessoa de informações, ela vai construindo esse conhecimento, como eu sempre falo, e vai se traduzir em amor e sabedoria. Cada vez mais a pessoa vai se espiritualizando, vai ficando mais amiga, mais amorosa, e vai ficando com maior sabedoria, como saber colocar todo esse conhecimento em prática nas suas atitudes, no seu dia a dia. Então, mais uma vez, agradeço por assistir e convido a todos a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14h15, para mais uma apresentação, onde vou detalhar muito mais sobre as questões do mundo espiritual. Muito obrigado e vamos fazer então a nossa breve prece. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por todas as bênçãos que derrama sobre toda a humanidade. Te agradecemos pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor incondicional, por toda a espiritualidade de luz que assessora a nossa jornada aqui terrestre, nos inspirando, nos intuindo. Que possamos aproveitar ao máximo possível esta oportunidade, a bênção dessa encarnação, para acertarmos o nosso caminho. Mestre Jesus, abençoa-nos, hoje e para toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.